Então, eu não sei que cachorro eu seria, não. Para mim, graças a Deus que Deus deu ordem ao homem para morrer uma só vez. Você está pensando que você vai voltar a encarnar em alguém aí, no cabrito, no negócio? Vai! Esquece. Olha o que Deus fala, que a Bíblia fala. O homem só morre, e depois disso vem o quê? O julgamento. Porque na verdade não é a morte, é a morte da carne. Entendeu? Então não vem com essa, não. Volta lá para você pagar, não tem nada de pagar, não. Ou você faz a vontade de Deus, ou o destino é inferno. Não inventa, não. Eu vou ficar maciando, não é que eu vou dar um estudo. Eu posso falar em 30 segundos, marca aí. Ou você aceita Jesus, ou vai para o inferno, acabou. Pronto. Demorou? Não inventa não, rapaz. Vai inventar para quê? Então, Jesus cansou, mas não era para cansar, ele cansou por minha causa. Ele cansou porque ele teve que vir em carne para pegar as minhas dores, minhas frustrações, os maus tratos. Tudo que era para cair sobre eu e você, caiu sobre Jesus. Quem entende o que eu estou falando? Aí eu pergunto, é preciso ter motivo, é preciso Jesus fazer um milagre na minha vida, tipo, prosperar minha vida ou curar um parente meu para eu adorá-lo? Não. Se Jesus mandar uma carta para mim e falar, eu não vou te dar nada. Você acha que eu vou continuar adorando ele? É claro, é óbvio. Você sabe qual é o melhor momento para adorar? É quando você olhar para os lados assim e falar, meu Deus, não tem saída para mim não. Esquece a saída, adore. 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 Eu lembrei de uma carta que o menino escreveu, mas não vou falar agora, na outra hora eu falo para você. É um menininho que escreveu uma carta para Jesus. Outra hora eu falo para você. Eu mandei para o bispo Jorge, não foi? Sim, senhor. Aí o Senhor, ele se cansou e ficou lá na beira do poço. Aquele cansaço ali tinha um culpado. Aquele cansaço que Jesus sentiu e estava sentindo, tinha um culpado, era a mulher samaritana. Estava cansada já da vida. Ela estava decepcionada, frustrada, maltratada, humilhada, desprezada. Ela não valia nada para a sociedade, estava cansada. Aquela mulher deve ter pensado em tirar a vida dela, como essa moça testemunhou várias vezes. Aí Jesus sentiu o cansaço daquela mulher, e como o cansaço se transferiu para Jesus, aquela mulher começou a achar a vida naquele momento. Ao encontro dela. Ela foi lá tirar água. Jesus falou, dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Ela perguntou para ele. Aí Jesus replicou, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Isso aí Jesus estava tentando passar para aquela mulher que até o cansaço dele era por causa dela.
tudo que Jesus passou, e as blasfêmias hoje contra Jesus, contra o nome de Jesus, e são muitas, zombam da obra, zombam do evangelho, zombam da igreja, você sabe disso? Debocham. Debocham. Aliás, hoje eu quero abençoar o Eduardo Costa, o cantor. Ele fez uma mensagem esses dias, vocês devem ter visto, alguns de vocês, falando: eu não sou aquele de 5 anos atrás e nunca mais serei. Quando falei isso, vai escutando. E eu estou arrependido. Você está abençoado, filho. Abençoado e perdoado por Deus. Eu não sou nada, mas Deus te perdoa. Então as pessoas erram, eu erro, tu erra, ele erra, nós erramos, vós errais, eles erram. Conjuguei direitinho, não? Eu nem lembro mais direito. Tá certo, bispo? Tá certo, presente do indicativo. A bispo gosta dos verbos. Presente do indicativo. Se eu estou longe, aí ela manda mensagem: como é que você está? Eu falo: eu estou cansado. Ela fala: eu também. Me deitarei, dormirei, só acordarei. Então, o Senhor se cansou por causa da mulher samaritana, por causa do Valdemiro, por causa de você. Eu não posso parar se eu sentir cansaço. Porque hoje, quando a gente cansa, eu não estou falando de cansaço físico não, tá? É no sentido figurado, né? Eu estou dizendo o seguinte: em algum momento, a minha alma vai dizer assim: não dá mais. Aí eu tenho que pensar que o meu fardo hoje não é o do mundo, embora o mundo queira colocar o fardo sobre mim, é o de Cristo. O meu jugo hoje não é o do mundo, não é o de Satanás, é o de Cristo. Satanás não pode botar jugo em mim mais. Satanás não pode me adestrar. Você entende o que eu estou falando? Porque eu sirvo a Cristo. Você serve a Cristo, nós servimos a Cristo. Você não serve a Valdemiro, você serve a Cristo. E aí, aquela mulher chega ali cansada de tudo e de todos. Aquele serviço ali, você que é do interior, aquele serviço de buscar água para casa, você me perdoa que eu vou falar, mas, por exemplo, eu era escolhido para isso. É que a mãe e o pai chegam e olham para os filhos assim, lá em casa tinha menino para tudo que é lado. Uma meninada. Às vezes pergunto: quantos irmãos você tem? Eu falo assim: amanhã você me pergunta de novo, que eu vou trazer. Eu vou somar aqui, vou multiplicar, vou investigar. Mas ela fala: você. O que foi, mãe? 2 baldes, não leva um só não, que faz mal para a coluna. Você sabia disso aí, não? Você já pescou água na mina já, na cacimba? Tem que ser 2, né? Que é um só, você vai torto. 2 equilibra, você vai igual um jumentinho equilibrado no arreio. Na cangaia. Ela falava. Vocês conhecem a minha história? Aquela mulher estava lá. Uma dificuldade em deserto. Deserto tem que a corda tem que ser grande, a água está lá embaixo. Lá embaixo. E às vezes fica barrenta, né? E os patógenos, as bactérias, né? Vai um animal, ainda mais naquela época. Lá em casa tinha poço, tinha que tirar a tampa para tirar o rato que estava lá já, ó. É que a gente tinha anticorpos.
Eu, se eu beber hoje a mesma água que eu bebia lá, eu viro um ET. Começa a afinar o corpo e aumentar a cabeça. É? Na época, a gente bebia água mastigando, que tinha uns martelinhos, micróbios. Você lembra? Eu batia assim para o martelinho descer para tirar, você acredita? Quem já fez isso? Você sabe, você é da roça, vai! Lá na África, eu bebi água da poça do pé do elefante. Deu uma diarreia braba, mas escapei. Agora teve um bispo que morreu, que bebeu e morreu. Você sabia disso aí? Tem a história lá. Eu ainda tinha uns agentes daqueles antigos, meio cansado de bengala já. Mas aí vi os patógenos. Não vem não, que você vai morrer. Eu estou com ele até hoje. Anticorpos. Sabe o que é isso? Você vai pegar isso, você vai pegar aqui. Por quê? Porque o fulano tá. Não vou pegar nada, rapaz. Eu, no máximo, fico até às 6 da manhã. Depois já fico bom. Estou bonzinho já, graças a Deus. Posso ficar o dia inteiro aqui. E olha que o negócio foi feio para mim. Ó. Jesus falou, se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, a necessidade de se hidratar. É que o nosso organismo acusa a sede. Aliás, a pessoa que não sente sede, é perigoso demais ficar desidratado e morrer. A sede mostra que o seu nível de água no corpo baixou. Você precisa repor essa água. Tá? Seu cérebro precisa dessa água. O seu sangue precisa dessa água. Seu organismo precisa. Afinal, nosso corpo é muito mais água do que matéria. A árvore também. A árvore é muito mais água do que celulose. A árvore. Foi Deus que fez assim. E o mundo também. E o mundo também. Então, Jesus falou, quem beber desta água do poço do Jacó vai ter sede de novo. Isso é quando Jesus falou da água viva, ele falou, ué, mas o senhor não tem com que tirar a água, o poço é fundo. O poço é fundo aí, quer dizer, a água está lá embaixo, barrenta já, cheia de micróbio. Você não tem corda? Jesus falou, não, essa água aí você vai ter sede de novo. A água que eu te der, a água que eu dou, ela cria uma fonte. Daí você entende melhor aquela palavra, que se o ímpio, se o crente, se o justo é punido na terra, que dirá o ímpio. Se nós somos punidos, ou seja, se às vezes sentimos a nossa língua grudar no céu da boca, ou seja, secar, estou falando no sentido espiritual, figurado, né? Se às vezes nós sentimos falta de algo, meu Deus, está me faltando alguma coisa, eu estou infeliz, eu estou triste. Imagina o perverso. Porque nós temos uma fonte. Nós temos uma fonte. E essa fonte, ela carece de ser renovada. Quem é do interior entende bem melhor isso aí. Minha mãe fala, filho, hoje, segunda-feira, pega a enxada, pega essa peneira aqui, essa redinha, limpa lá a mina, a fonte, tira o lodo, tira aquelas plantinhas que nasceram lá dentro, que estão tirando o oxigênio da água. Rapaz, aquele povo era sábio demais, não sabia nem escrever o nome. Você sabia que a planta tira? Tudo. Aí a gente limpava, ela ia lá conferir. A água estava brotando, você via lá no fundo a areinha pulando assim, ó. Quando estava limpinho, eu esperava um pouco, enfiava a cabeça lá dentro e bebia lá embaixo. Que delícia.
sem ter gosto, porque é insípida. A água mais gostosa, paradoxalmente falando, é a água pura, porque ela é insípida. Ela não tem gosto nenhum. Essa água é gostosa, então não presta não. Tem gosto de quê? De maçã, de manga? Tem alguma coisa podre lá dentro, cuidado, hein? A água não pode ter gosto. Essa, paradoxalmente, essa água gostosa que a gente fala, que é água pura, água boa. E aí, Jesus falou que se você aceitar o convite dele, se você buscar conhecer o dom de Deus e aceitar a oferta dele, ele cria uma fonte própria em você. E peraí. Em algum momento vai bater a sede, a desidratação aflorar, aí você tem uma fonte, você cuidou dela. Mas o que é cuidar da fonte? Da onde veio a fonte? De quem veio a fonte? De Deus. Então cuidar da fonte é adorar a Deus em espírito e em verdade. Cuidar da fonte é viver na dependência de Deus e confiar até perder a vida aqui na terra. Até quando eu devo confiar em Deus? Até você morrer. E você viu os testemunhos? Quando alguém está em coma, alguém em coma não consegue confiar, consegue? Não, nem sabe que vive mais. Aí tem alguém de fora confiando por ele. Olha, eu e você fomos feitos para vencer. Você lembra uma explicação aqui? Eu não sou médico, quem sou eu? Né? E um dia eu falei isso para um moço sujo, aqui na Avenida do Estado. Ele botou o olho assim, olhou, eu até perguntei para o menino que estava dirigindo, eu falei, ei, está vendo a gente aqui dentro? Aqui tem um negócio, escureceu o vidro, né? Como é que chama? Sujeito todo sujo, todo rasgado, uma barba mal feita. Quer dizer, mal feita, não estava feita, estava horrível, acho que tinha até piolho. E ele olhou e começou a chorar. Eu falei, baixa o vidro. Apóstolo, eu falei, baixa o vidro, rapaz. Eu falei, o que foi? Eu sabia, eu vi por aqui. Eu falei, então fizeram errado esse negócio aqui, ué. Ele falou, eu vi. Eu falei, eu acho que foi Deus. Ele falou, pastor, me abençoa, eu sou um derrotado. Eu falei, não, você não é um derrotado. Isso já aconteceu algumas vezes. Uma dessas vezes a bispa estava uma segurança. O menino que foi vender um negócio, umas balas, você lembra? A segurança bateu nele, lá no pé do condomínio. Ele deu testemunho, você lembra disso? Deu testemunho aqui na igreja. Eu deixei uma palavra na vida dele que mudou a história dele. Ele estava até vestido de Homem-Aranha. E apanhou do segurança na rua lá. Eu falei para aquele moço, ele falou assim, eu sou um derrotado. Eu falei, não é nada. Não é nada. Mas por que você está dizendo isso? Eu falei, você já foi um espermatozoide. Ele falou, eu sei disso. E junto com você tinha mais de 50 milhões. Em alguns casos 100 milhões, no mínimo 50. 100 milhões, chega até 300 milhões. E você é resultado de uma concorrência com mais de 50 milhões. Você venceu todos eles. Exatamente. Todos eles. E você nasceu, você fecundou o óvulo. E a corrida até lá. Ele chorava mais ainda, ele tremia. O senhor é médico também? Eu falei, nada, sou nada. E médico, eu fui expulso da escola. Eu falei, olha, presta atenção. Você é um vencedor, porque você não sabe. Eu falei, você nunca acertou na loteria?
na Mega Sena? Ele falou, claro que não, é meu estado. Eu falei, pois é, mas uma pessoa tem mais chance de acertar na Mega Sena do que fecundar um óvulo, quando ainda é um espermatozoide. Por isso que eu perguntei, porque se você está aqui é porque você é um vencedor. Ele falou, pastor, eu só não vou te abraçar porque eu estou sujo. Eu falei, não tem problema não. Eu já fui sujo assim também. Hoje eu tenho bons chuveiros, bons banheiros, mas eu também achava que era um derrotado. Então você tem que conhecer melhor a vida e saber que se você chegou até aqui, você superou milhões e milhões de concorrentes e adversários, porque a corrida tem, muitos deles são cheios de defeitos, mas eles concorrem com você. Ali é uma guerra. Você conseguiu nascer. Quem consegue nascer, consegue vencer. Quem consegue nascer, consegue vencer. Consegue vencer. E se você nasce e conhece o dom de Deus, aí você já não é mais vencedor, você é mais que vencedor. São coisas distintas. Porque o vencedor tem que lutar para vencer. Olha lá, olha o que a Bíblia diz, em todas essas coisas somos o quê? Mais. Você sabe como é que nasce um vencedor? Lutando, ele luta e vence, aí ele é vencedor. E o mais que vencedor? Sem lutar, a vitória já é dele. Eu e você somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Então, nós não somos vencedores, nós somos mais que vencedores. Sabe por quê? Por causa do dom de Deus. Aquela mulher que estava ali aflita, derrotada, maltratada, ela já era vencedora, mas ela não sabia. Jesus mostrou para ela, você é mais que vencedora. E ela falou, meu Deus, me dá um pouco dessa água, Senhor, eu não quero vir mais aqui não. Só lá em casa sou eu que faço isso, meu Deus. Estou que nem o Valdemiro lá na Cisneiro. Jesus falou, vai lá e chama o seu marido. E vem cá. Ela falou, não tenho marido. Ele falou, você falou a verdade. Você já teve 5. E esse agora que tens não é teu marido. A mulher endoidou. Falou, meu Deus, esse homem conhece a minha vida. É que às vezes a pessoa está lá pedindo esmola, está mendigando, ou está doente, ou está prostrada numa cama, numa cadeira de rodas, ou está vivendo uma situação, uma insatisfação terrível. E Satanás sugere que ela não está no radar de Deus, mas está no radar de Deus. E o que vai parar os olhos de Deus sobre ela, o que vai fazer os olhos de Deus parar sobre ela é quando ela deixar isso tudo de lado e começar a adorar. Adorar sem razão, sem motivo aparente. Tem uma música assim. É adorar quando Deus não responde. Ué, esse lado da Bíblia não conhecia nada, canta. Quando Canta a dor te consome, é adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Amém. Adorar a Deus. Parou. Daqui a pouco a gente adora. Conhecer o dom de Deus. Eu era desesperado, igreja. Eu
Eu olhava para a minha vida, quando eu encontrei aquele homem lá com 15 anos de idade, eu falei, meu Deus, eu não tenho estudo, eu não tenho amigos, não tenho mãe e agora eu não tenho mais pai, porque eu saí, eu fui expulso. Meu pai não me suportou, eu fui expulso. Eu estava no radar de Deus. Teve um salmista que falou, ninguém consegue escapar do radar de Deus. Foi o Davi, foi o Salmo 139. Ele diz assim, para onde me ausentarei do teu espírito? Aonde eu posso me esconder? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá? Ele costumava ir no céu, aquele rapaz? Não, ele falou é estado de espírito, porque às vezes você está tão feliz, tão contente, a pessoa, puxa, você está no céu, hein? É? Ou seja, se eu estou feliz, eu estou no radar de Deus. Mas tem um momento que ele fala assim, se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, mas por que cama, apóstolo? Porque quando você vai se deitar e começa a vir os processos, as dificuldades, as lembranças ruins, os problemas. Quando você está interagindo, conversando, lidando, você não lembra, mas quando você põe a cabeça no travesseiro, que o sono foge, aí começa a vir, mas como é que eu vou sair dessa vida, dessa situação? Como é que eu vou resolver isso? Mas ele falou assim, se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E pior do que isso, se eu tomar as asas da alvorada e me deter lá nos confins dos mares. Eu lembrei disso aí. Quando eu estava nadando lá na África, eu falei, rapaz, eu estou no radar de Deus. Eu estou no radar de Deus. Ou seja, Ele está me vendo, Ele está me vendo. Ele só pode estar deixando eu chegar no finalzinho para Ele usar as forças dEle, dito e feito. Igreja, todos nós estamos no radar de Deus. Todos. Mas aí, aquela mulher se encantou, falou, esse é profeta. Já disseram para nós que o lugar de adorar é no templo. O senhor diz o quê? Tem que escutar a palavra, tá? Por favor. Eu era surdo, tá? Só para vocês saberem. Quem sabe que eu era surdo? 20% é surdo. Mas aí eu escuto conversar lá. Coloca lá no texto, filho. Vós dizeis que tem em Jerusalém, que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aí Jesus disse, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Peraí. Mas o que é isso, adorar em espírito e em verdade? Bom, eu já adorei a Deus porque Ele me curou. Uma certa vez eu adorei muito assim. Fiquei muito empolgado, emocionado. E toda hora, glória a Deus, bendito é o meu Deus, me curou. Mas a pergunta é, e quando eu fiquei doente? Quando me deram o diagnóstico, será que eu adorei?
Adorar a Deus em espírito e em verdade. Esse em verdade quer dizer adorar sem motivo aparente, sem razão. Adorar quando parece que a sua vida é uma derrota, é um fracasso. Quando a figueira não produziu fruta, a roça lá não deu o café, o alimento. A vaca secou o leite, hein? Roubaram o seu gado, as ovelhas. Porque o mundo tem uma visão diferente de Deus. Eles perguntam, vem cá, o que Deus faz na sua vida? Até a mulher de Jó, todo dia ela adorava a Deus. Jó levantava de madrugada e adorava. E ela adorava também. Nem o Jó sabia que ela adorava, porque quando estava escurecendo, ela via o rebanho lá na fazenda, numa das fazendas. Que coisa linda, bendito seja o Senhor. Seus filhos brincando. Uma vez o filho de um pastor, um jovem, um rapazinho, morreu. Morreu num acidente. Aí alguém questionou, alguém perguntou, vem cá, você vai continuar pregando? Ele falou, agora que eu vou pregar mesmo. Mas como assim? Deus não salvou o seu filho? Não. Aí falou, o contrário, Deus salvou meu filho. Há dois tipos de salvação. Salvar de um acidente, de uma doença, de um mal. Como aconteceu com Lázaro. Salvou o Lázaro da morte. Mas ele está onde, o Lázaro? Ele morreu de novo. A salvação que eu e você buscamos é aquela que nunca mais vai nos deixar morrer. E a água, a diferença da água de Jesus para aquela água, é que ele disse a jorrar para a eternidade, a fonte que ele está. Você tem que entender o que é evangelho, o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é ficar andando no teto de cabeça para baixo, dando cambalhota, fazendo palhaçada, não. É isso que você está escutando aqui. Você tem que conhecer a Deus. Conhecer o dom de Deus. Então, Jesus falou, os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. A vigília do MDA, quem esteve aqui? Quem assistiu em casa? Muita gente. Eu passei o bastão aqui, subi, aí liguei para assistir. Aí a Raquel estava no meio do... Acho que ela estava orando. Ela falou uma coisa assim. Eu confesso que eu fiquei preocupado quando eu escutei ela falar. No começo, ela falou assim, Satanás não está interessado no seu parente, no seu carro, na sua casa. Eu falei, uai, eu ia tomar banho, eu parei assim, ó. Aí fiquei olhando para a televisão. Ela falou, Satanás. Aí Deus me deu uma palavra para complementar, mas eu já estava lá, no quarto aqui em cima. Ela falou, Satanás está interessado no seu tesouro. Eu falei, por isso que Jesus falou que ele é ladrão. Porque ladrão anda atrás de tesouro. Ladrão, quando entra numa casa, ele pergunta, onde é a geladeira? Eu quero comer pudim, eu quero comer... Não, onde é o cofre? Eu quero o tesouro, eu quero as joias. Ladrão entrou na nossa casa, dominou a gente, eu e as meninas, a bispa. E a esposa do bispo estava lá. Onde é o cofre? Eu falei, não tem cofre não. Onde fica a joia? Onde fica isso? O ladrão quer o quê? O tesouro. Aquilo que você tem de valor. Se o seu tesouro é o seu filho, ou o seu cargo, ou a joia, ou qualquer coisa de valor material, Satanás vai tirar aquilo de você, ou vai tentar tirar.
Jesus falou: onde está o seu tesouro, ali estará o seu. Então, se você não olha para a joia, nem para a conta bancária, nem para o automóvel, nem para a empresa, nem para a família como seu tesouro, mas faz de Deus o seu tesouro, esse é o único tesouro que Satanás não pode tocar. Único. Onde está o seu tesouro, ali estará também o seu. Davi falou: o Senhor é o único bem que eu possuo. Falou ou não falou? Ele tinha muitos bens, não tinha? E o Jó? Perdeu uma fazenda, perdeu a outra, perdeu os filhos, os empregados dele, na fazenda dele, nem, eu quero água, estou com sede, passava e nem dava ouvido, está lá escrito. Mas quando ele recebeu a última notícia que tinha perdido tudo, o que ele fez mesmo? Por que ele adorou? Porque Deus era o seu tesouro. Tem muitas coisas que Deus gostaria de dar a você e a mim, mas Ele sabe tudo. Ele não quer ver você perder a fé, a esperança, o desejo de buscá-lo, de adorá-lo. Mas se você provar para Deus que Ele é o seu tesouro, aí você vai ter muita coisa. Ele vai poder dar tudo que o seu coração não vai para lá. Não vai para lá. Quando Deus constatar em você que o tesouro da sua vida é Ele, você vai ver as coisas acontecerem assim, você vai falar: puxa, eu nem fiz esforço nenhum, olha o que aconteceu. Porque Deus não vai ter o risco de perder você. Então, igreja, não arrume outro tesouro, porque Deus é o seu tesouro. Olha só, peraí. Tem muita gente que fala que a Bíblia é contraditória. Não é. Tem que ter Espírito de Deus para interpretá-la. Em Mateus capítulo 6, se eu não me engano, é Mateus ou é Lucas? Ele fala: não ajunteis tesouro na terra. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Aí você logo pensa em joia, dinheiro, algum bem material. Jesus não está falando necessariamente disso aí, não. Ele está falando do coração. Você pode ter o bem que você quiser, desde que não signifique tesouro na sua vida. Preste atenção. E não interfira na sua relação com Deus. Por que acha que é contraditório? Você vai lá em João 10. Jesus fala: o ladrão, olha quem anda atrás do tesouro seu, ó. Quem é? E quem é esse ladrão que Jesus falou? Satanás. O ladrão vem somente para caçar o seu tesouro. Ele falou isso aí? Falou lá, traduzindo, ó. O ladrão vem somente para o quê? Roubar. E muitos deles cometem o latrocínio, né? É o roubo seguido para tirar o bem. E Jesus ainda diz que ele veio só para isso. Ele está atrás do tesouro. Mas se o tesouro for Deus, como é que ele vai tocar? Nunca. E tem mais. Só para encerrar. Quando Jesus falou: não acumuleis tesouros na terra, ele está falando assim, o homem falou: tenho 4 casas agora. O casal disse aqui, ó, ele e a esposa. Se ele fizer dessas casas tesouro, ele perde uma por uma.
Mas se Deus for o tesouro dele, ele vai ter centenas, milhares. Então o caminho da prosperidade é fazer de Deus o seu tesouro e nunca abrir mão disso. O caminho para se vencer, para se tornar mais que vencedor, é ter fonte própria. Imagina um homem como Davi, que conquistou tudo, falar: o Senhor é o único bem que eu possuo. E assim vai. Quando Davi deu uma oferta para Deus, 1 Crônicas capítulo 29, e chamou o povo, os príncipes, o parlamento lá, ele falou: mas o que nós estamos fazendo que vantagem é essa? Será que a gente pode se gabar disso? Olha lá. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, das tuas mãos tu damos. O homem deu um dízimo ali, 32 mil. E quem foi que deu isso para ele? Isso ele está dando para mim, para minha conta ou para a obra? Para Deus. Então, ele está devolvendo para Deus o que Deus deu a ele. Foi isso que Davi quis dizer. Tem gente que é mesquinho para dar oferta, não deveria. Porque você deveria ter a revelação de que o que você tem, o que vai ter, é Deus que vai dar. É isso. Não vem de mais ninguém. Tem gente que o tesouro é o dinheiro, então é o diabo que está caçando o seu tesouro, hein? E aí, o verdadeiro adorador, ele recebeu a última notícia. Agora acabou mesmo de vez. Sabe o que ele fez? Adorou. Você sabe lá no capítulo 42, se eu não me engano, Jó naquele estado. Você sabe que nos capítulos, ao longo da história, os amigos abandonaram. Pelo contrário, os amigos começaram a acusar Jó. Você deve ter cometido um pecado muito grave. Tem gente que até se assusta em algumas igrejas. A pessoa chega e conta história para o pastor. Sabe o que é, irmão? Você fez alguma coisa muito grave. Aí o irmão chega a arrepiar. Nada. Adore a Deus. Pede perdão, adora a Deus. Faz de Deus o seu tesouro. Jó, ele viu que os amigos estavam em apuros, estavam na mira de Deus. Esses homens começaram a ter problema, começaram a acusar Jó, começaram a ter problema. Aí foram recorrer a Deus, Deus falou: não tem solução para vocês não, só se Jó orar por vocês. Eu lembrei de uma situação um dia desse, uma senhora estava com um problema sério com um parente lá no hospital. Acho que foi um parente dela, o filho, não sei. Aí o médico falou, estava com a toalha, o médico falou para ela assim: você conhece o Valdemiro? Ela falou: conheço, mas eu detesto aquele negão. Você viu isso aí um dia desse, foi? Quem viu o testemunho? Aí o médico falou: não estou pedindo para você gostar dele não, minha filha. Ah, não? Não. Você tem que ir lá com a filha, o diretor acho que tem isso aí. Você não precisa gostar dele não, leva o seu filho lá, sei lá, vai lá. Deus é muito bom com a gente, né? Tem alguns casos, Deus fala assim: só se o Valdemiro orar. Esse dia eu estava bravo, por que esses bichos ficam mandando para mim a noite inteira? É porque tem gente que já fala: eu sei que o senhor é de Deus, mas é para chegar no apóstolo nesse áudio, hein? Sabia? Aí eu falo: rapaz, o apóstolo está derrubado. Não, mas Deus mandou a pessoa dizer: chega nele lá.
E aí, o Jó foi orar pelos amigos da onça, porque falaram mal dele, você está em pecado, entendeu? Mas quando ele estava orando pelos que falaram mal dele, Deus mudou a sorte dele. Você já pensou nessa palavra, mudou? Deus mudou, deu sorte. Quer dizer que ele já tinha então, hein? Hein? Tinha sim. Você tem sorte também. É que às vezes a sorte precisa de uns ajustes, sabe? Eu tenho a chave para você, se quiser. Adorar. Já estava orando lá, ó. Deus mudou a sorte dele. Quantos anos ele viveu mesmo, filho? Põe lá. Não, há mais. Depois disso, viveu Jó 140. Tá bom para vocês aí? Depois que o diabo tirou tudo dele, só não tirou o tesouro dele, ó. Tesouro é um conjunto de riquezas. Se você tem Deus como seu tesouro, você pode ter uma muda de roupa só, mas você é rico. Tem gente que não aceita isso lá em casa agora ouvindo. Mas por quê? Como rico? Se meu sapato está furado, se não sei o quê. Olha, Deus qualquer hora chama você e fala, vem cá, você fez de mim o seu tesouro. E isso que você sempre desejou, eu vou dar tudo que você precisa. Já aconteceu isso com alguém? Você quer ver uma coisa? E lá atrás, um dos filhos de Davi sonhou com Deus e no sonho, Deus falou para ele assim, ó, testando ele, ó. Pede o que você quiser que eu te dê. Meu Deus. Deus chega no seu quarto assim de noite, madrugada. Pede o que você quiser. Senhor, só me dá só meia hora, eu vou ver quem está me fazendo mal. Eu vou ver o que eu sonhei que eu nunca consegui conquistar. Deus falou para o Salomão assim, pede o que você quiser. Aí Salomão falou, Senhor, me foi dada uma responsabilidade tão grande, fiquei no lugar do meu pai. Eu não passo de uma criança. É normal um rei falar isso, eu não passo de uma criança? Manda um governador, um candidato a presidência, a prefeito, a qualquer cargo eletivo, ele fala, eu não passo de uma criança, eu não sei nada, vou votar nele para quê? Salomão falou, eu não passo de uma criança, eu não sei nada. Eu queria que o Senhor me desse sabedoria para eu não maltratar o seu povo, para eu abençoar o seu povo, resolver os problemas do seu povo. Deus falou, puxa, eu falei para você pedir o que você quiser. Se você pedisse para viver muitos anos, a longevidade, eu daria, eu prometi. Vai passando, filho. Riqueza. Se você pedisse riqueza, eu prometi. E se pedisse a morte dos seus inimigos? Rapaz, eu ia ter que pedir uma meia hora mesmo para...
Não, peraí, para pensar antes, para não pedir besteira. Tem hora que irritam tanta gente, maltrata tanto. Aí Salomão pediu uma coisa muito básica para um dirigente, para uma autoridade política, que era criar bons projetos para melhorar o povo, a vida do povo. Aí Deus falou: puxa, você pediu só isso? Então nunca houve nem haverá alguém com tanta riqueza igual a que eu vou te dar. E você vai ser o homem mais sábio que a terra já viu. Você entendeu agora? Quem era o tesouro dele? E ele teve muitos tesouros. Se Deus fosse o tesouro de verdade, eu peço desculpa a você, porque hoje eu estava tão derrubado na madrugada, falei, eu vou dar uma passada por lá só. Gostei daqui e fiquei. Se fosse você, eu escutava essa mensagem logo mais no YouTube, meu canal. Eu vou escutar. Porque não tem segredo, né? Todos que priorizaram a sua relação com Deus foram acumulados de bens. Está escrito isso. Os fiéis, não tem assim, filho? O homem fiel será acumulado de bênção, olha lá, de bens. Olha lá. O homem fiel será acumulado de quê? Olha lá. Não precisa se apressar em enriquecer, como diz lá. Adore a Deus, ame a Deus. Amém? Fica de pé, por favor. Jó adorou quando já não tinha mais nada para perder. Deus aceita quando você adora porque seu marido foi liberto, sua mulher foi curada, seu filho foi transformado. Mas quando seu coraçãozinho estiver apertado, quando sua alma estiver um pouco cansada, para um cantinho assim e adore. Te adoramos, Pai. Te amamos. Bendito é o seu nome. Não te adoramos pelo que o Senhor nos deu, não. Te adoramos porque o Senhor nos amou muito primeiro, muito antes. E o Senhor permitiu que o seu filho fosse sacrificado, tomasse as dores, as angústias, e encarnasse ali todas as derrotas de todas as gerações. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor me deu a vida, me deu dons. O Senhor me deu muito além daquilo que eu precisava. E hoje eu posso dizer: bendito seja o teu nome para sempre. A igreja diga glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.